Olá, meus amigos, mais uma vez trazendo um vídeo de fé, um vídeo para te ajudar, um vídeo para te abençoar. E hoje eu quero trazer uma palavra para você que vai te fazer entender muitas coisas. Você vai entender que existe dentro de você uma personalidade natural e uma personalidade espiritual. E às vezes as pessoas não sabem lidar com isso e confundem atitudes carnais, pensando que essas atitudes são espirituais. Você sabe que tem muita gente boa, gente bacana, trabalhadora, honesta até, mas que a vida dela é um mar de sofrimento, tudo dá errado. Tem muita dor, tem ódio, tem mágoa, tem tristeza, tem perturbações. E aí ela diz assim: mas eu não faço mal para ninguém. Olha, se eu puder ajudar, eu ajudo, mas se eu não puder, eu não atrapalho. E aí, por ela ser uma boa pessoa e ter um bom comportamento social, ela pensa que por esse comportamento que ela tem social, porque vive em sociedade, se relaciona com outras pessoas, então por você se relacionar com outras pessoas, se espera que você seja educado, se espera que você tenha entendimento naquilo que você está tratando, se espera que você saiba se colocar bem nesse relacionamento social. Eu espero realmente, até espero que as pessoas não fizessem coisas que destruíssem a sociedade, não matassem, não roubassem, não vivessem na prostituição, não destruíssem a si mesma. Afinal de contas, ela precisa do próprio corpo para viver bem na sociedade, mas não. Então a pessoa não tem esse entendimento de que o comportamento social não tem nada a ver com o comportamento espiritual. Você ser um bom cidadão, isso é uma obrigação. Isso faz parte para o bem-estar do seu convívio social. Mas não quer dizer que você está fazendo absolutamente nada para Deus. Você está fazendo para você mesmo, não é verdade? Então, se você quer ter uma vida com Deus, se você quer ter uma vida com Deus, se você quer ter as coisas de Deus na sua vida, você há de convir comigo, você há de entender que você precisa se relacionar com Deus. E para se relacionar com Deus, Ele deixou a Bíblia, Ele deixou o manual, Ele deixou os ensinamentos que você deve seguir para poder se relacionar com Ele, para poder usar os recursos que Ele te deu, para você poder ter as coisas que Ele quer te dar, mas não dá se você não souber como adquiri-las. Você precisa aprender a usar a fé, e a fé na palavra de Deus, não a fé nas coisas do mundo, porque aí não vai adiantar. Então vamos ao texto, vamos à palavra bíblica para você meditar sobre isso, e uma vez que você medita sobre isso, você guarda isso dentro do seu coração, você guarda isso dentro da sua mente, do seu entendimento, e aí você pode então começar a trabalhar para construir a vida que você gostaria de ter, mas de repente está fazendo do jeito errado, né? Vamos lá? Olha o que diz assim, a palavra de Deus diz assim, a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então veja que coisa extraordinária. A sabedoria que nós falamos, as palavras que nós falamos, as coisas que nós tratamos, não são coisas dos homens.
não fazem parte do conhecimento natural, não fazem parte do conhecimento deste século, das pessoas naturais, mas falamos a sabedoria de Deus, que em outra época, em outra hora, era um mistério, ela era uma sabedoria oculta, mas Deus deixou coisas desde o início da eternidade, pré-ordenadas para acontecer. Então, para pensar, para meditar, que extraordinário é isso. Existem mandamentos, ordens espirituais. Para pensar, existem ordens espirituais do início da eternidade. Do início da eternidade. Imagine, antes de acontecer todas as coisas que os olhos veem, já existia uma palavra, já existia uma ordenança para que as coisas a nosso favor existissem. Está escrito aqui, ó, Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, para que nós vivemos uma vida onde pudesse glorificá-lo, onde pudéssemos ter motivo de alegria. Essa é a glória. Então você tem que pensar nisso. Você tem que meditar nisso, na grandeza, meu amigo e minha amiga. Pare para meditar na grandeza que é a palavra de Deus. Cuidado, porque alguém pode tratá-la como se fosse um livro de história, como se fosse um livro apenas de informações, mas é a palavra que trouxe à existência o que os olhos podem ver. É a palavra que criou todas as coisas. É algo muito além da capacidade humana, onde já se viu. Imagine, hoje nós estamos em 2021, hoje os cientistas, os grandes estudiosos, eles não conhecem muitas coisas, e nós estamos falando de uma palavra pregada há milhares de anos, e isso aqui foi escrito há pelo menos 2000 anos, e fora isso tem o início da Bíblia, coisas escritos antigos, quando as pessoas sequer sabiam escrever, e essa palavra já era funcional. Antes não tinha Bíblia, não tinha escrita, então antes Deus falava através dos seus profetas, exclusivamente através dos seus profetas. As pessoas precisavam de procurar um homem que vivesse só para Deus, e ele falava. Hoje, depois de Jesus, Deus abriu o leque, Ele abriu a palavra para toda e qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem acesso às palavras de Deus. E aí, se você parar para entender, onde você já... Fala a verdade, hein? Fala a verdade para mim. Aonde você já ouviu algo semelhante a isso? Aonde? Você acha que alguma imagem fala sobre isso? Algum santo? Algum encosto? Essas religiões, eu acredito nas estrelas, eu acredito nos signos. Você acha que essas coisas têm algo tão forte assim, tão substancial, tão poderoso, tão audacioso? Essas religiões, elas têm algo semelhante a isso? Embora você tenha a sua religião, amém. Eu quero que você pense nisso. Antes da eternidade, no início da eternidade, existem coisas pré-ordenadas que tem que acontecer daquele jeito, que Deus já deixou preparado. E uma dessas coisas é você ser salvo. Está pré-ordenado. Uma vez que você sabe que isso vem de Deus, é um direito seu. Você tem o direito de morrer e ir para o céu. Você tem o direito de vencer o diabo. Você tem o direito de ter aquilo que existe no céu, dentro da sua vida. A paz, a alegria, o suprimento de felicidade, de tudo que você precisa. Isso está pré-ordenado, é uma ordem de Deus. Antes dele criar o mundo, ele já deixou bem claro que quem é dele tem que dar certo. Então você tem que aprender essa fé.
Você tem que aprender essa fé. Por isso que é importante você meditar sobre a palavra de Deus. Por isso que lá no Antigo Testamento, ele diz: medita. Quando as pessoas mal sabiam ler, ele disse: medita na minha palavra dia e noite. Pensa bem, pensa no que eu disse, porque você vai meditar e vai começar a entender que Deus é grande, Deus é grande, é teu Criador, foi Ele quem te fez. Ele disse, Ele deu ordem para você nascer nesse tempo, para você nascer nessa época, para você ser feliz a partir do momento que você veio a esse mundo. Está na hora de você começar a fazer cair por terra todas essas fábulas, todas essas histórias, todos esses mitos, todos esses contos da carochinha que a pessoa inventa, pensamentos que ela inventa e sai pregando por aí e tem alguém que acredita. Como, por exemplo, que você carrega uma dor, um karma de vida passada. Como, por exemplo, que você tem que aceitar que a situação não tem jeito. Ora, se fosse para você aceitar isso, não existiria um pastor no mundo pregando fé. Não existiria nem sequer a palavra de Deus dizendo que tudo é possível ao que crê. Você já parou para pensar por que Deus disse isso? Tudo é possível ao que crê. Não é ao que estuda, não é ao que tem as coisas do mundo, ao que tem dinheiro. Não, ao que crê. Se você crê, a sua vida pode ser transformada. A sua vida pode mudar, meu amigo e minha amiga. Se você crê em Deus, a sua história pode começar um novo rumo, pode começar uma nova fase a partir de hoje. Então eu quero convidar você para crer, para pensar nessas coisas. Olha o que diz aqui, continuando. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Os homens não conhecem essa sabedoria, nem conheceram. Nenhum poderoso, nenhuma pessoa conheceu. Porque se eles soubessem, ou se eles tivessem a sabedoria de Deus, como que eles iriam crucificar o Senhor da glória? Como eles iriam matar Jesus? Se era ali o seu próprio Criador, o Criador de todas as coisas. Uma pessoa para ter ódio de Deus, uma pessoa para odiar Jesus, uma pessoa para não gostar daquilo que é de Deus, e dicas de passagem, os que creem em Deus são de Deus. E você sabe que tem gente que não gosta de crente, tem gente que não gosta de Bíblia, tem gente que não gosta de igreja. Uma pessoa para não gostar das coisas de Deus, a ponto de querer matar aquilo que é de Deus, ela tem que não ter a sabedoria de Deus. Como diz o texto, os poderosos dessa época, eles não entenderam, eles não entendiam que Jesus veio trazer a salvação. Eles não entendiam. Eles não entendiam. Você sabe o que fizeram? Eu vou te falar. O mesmo que fazem hoje. Eles levantaram uma guerra política. Contra quem? Contra Jesus. Será que você vê algo parecido no Brasil e no mundo? Tratando a igreja como se a igreja tivesse interesse político. O interesse da igreja é que o povo seja abençoado. O interesse da igreja é que o povo seja próspero, tenha saúde, tenha paz, tenha família, tenha uma vida digna. O interesse da igreja é que o povo de Deus mostre, revele Deus na qualidade de vida que eles têm. O interesse da igreja é ensinar que quando acabar, quando o seu corpo não aguentar mais, ou quando a sua vida for tirada, ainda que o seu corpo seja novo, é que a sua alma vai voltar para o céu. Esse é o interesse da igreja. Mas Jesus veio falar sobre isso, sobre salvação. Ele veio falar que não deixou ou não criou as pessoas para sofrer. Jesus viu o cego, ele dava visão ao cego. Jesus via a pessoa na prostituição, ele tirava ela da prostituição. Não te fiz para isso. Jesus via a pessoa na miséria, ele tirava ela da miséria. Eu não te fiz para ser um miserável. Então as pessoas começaram a achar que Jesus era político. Poxa, porque ele começou a socorrer a todos, seja rico, seja pobre, tenha condições, não tenha condições. Por onde ele andou, meu caro, por onde ele andou, ele estendeu a mão.
para quem estava precisando, para quem estava caído. Ele levou salvação. Então os poderosos dessa época não podem ver, porque não tem nada de Deus. Eles veem maldade, eles veem sujeira, eles veem segundas intenções. Por isso que você tem que tomar cuidado para não sujar o seu coração, para não ter pensamentos sujos a respeito das coisas de Deus. Amém? Mas diz assim, vamos lá. Mas como está escrito, olha só, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Presta atenção, nem olhos viram, olhos não podem ver os planos de Deus. Ouvidos não ouviram, ouvidos não podem ouvir os planos de Deus. O coração humano nunca entrou no coração do homem o entendimento das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você vê que é uma coisa, ou você percebe que a coisa já começa a separar-se. Você percebe através dessa palavra que as coisas já começam a separar-se. O homem não tem condições de entender os planos de Deus. Você, através do que você está lendo, do que você está ouvindo aqui, dá para entender Deus dizendo isso. Não pode ser visto pelos olhos, não pode ser ouvido pelos ouvidos, não pode entrar no coração humano aquilo que Deus tem preparado para as pessoas que o amam. Então quer dizer, como assim? Como assim? Como assim não pode o homem ter o que Deus tem preparado para eles? O homem não pode entender o que Deus tem preparado para eles. Aí o texto dá a resposta, diz assim, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então as coisas de Deus, elas só se revelam através do Espírito. Por exemplo, você está ouvindo essa palavra aqui agora, e ela está sendo falada pelo Espírito de Deus. Então, quando ela é falada pelo Espírito de Deus, você consegue começar a entender. Talvez alguém já leu isso aqui e falou, eu não entendi, foi nada. E nem vai entender. O que faz você entender é se for o Espírito de Deus te revelando. O Espírito de Deus tem que pregar para você. O Espírito de Deus tem que fazer você entender as coisas de Deus. O homem não consegue entender as coisas de Deus. Aí você vai entender. Olha o que diz aqui. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, quem conhece o que se passa dentro do homem? Quem conhece os interesses do homem, da pessoa, senão o próprio Espírito dela? Está dentro dela, está dentro de você. Os seus interesses, o interesse das coisas que você deseja. Por exemplo, às vezes a pessoa tem interesse, tem vontade de ser um médico, de ser um músico, de ser um advogado, um nutricionista, um veterinário, um dentista. Ela tem isso é do espírito dela. Ela vai fazer isso não é para Deus, por favor. Ela vai fazer isso para ela. Se você quer ser um médico, é uma profissão para você. Você quer ser um nutricionista? Isso não tem nada a ver com Deus, isso é uma profissão para cuidar do próprio homem. O homem cuida do homem. O homem cuida das coisas do homem. Você quer ser uma pessoa que ensina as coisas do mundo, ensinar história, filosofia, ensinar matemática, ensinar geografia, ensinar qualquer outra coisa. Você está ensinando o que existe na terra. Então são coisas terrenas. O homem trata de coisas terrenas. Você sabe que existe ensinamentos, clínicas para a pessoa largar vício, largar drogas, para a pessoa reconstruir a família e etc.
Mas o homem está ali tentando cuidar das coisas do homem. Como é que se trata das coisas do homem? O próprio espírito dele dá a direção. Agora, e as coisas de Deus? Ninguém, não existe homem que compreenda. Não existe. Para compreender as coisas de Deus, somente se você tiver o Espírito de Deus. Porque assim como você tem o seu espírito, o seu, Deus tem o dele. Ele tem o dele. Assim como o seu espírito trata daquilo que você quer, o de Deus trata das coisas que Deus quer. Então, se você quer conhecer as coisas de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que investir. Você tem que buscar o Espírito de Deus. Não se trata de buscar uma bênção. Uma bênção é uma coisa normal. Qualquer pessoa pode ser abençoada. Mas se você quer entender o plano de Deus e não ficar sendo destruído por aqueles que trabalham contra Deus, você tem que ser inteligente. Eu preciso do Espírito de Deus para entender o plano que Deus tem na minha vida. Porque senão eu nunca vou entender. Aí fica aí, será que é da vontade de Deus? Tudo a pessoa não sabe. Eu caso ou compro uma bicicleta? Não sei se é da vontade de Deus. Eu vou procurar um emprego? Não sei se é da vontade de Deus. Eu vou pedir perdão para a pessoa? Não sei se é da vontade. Nunca sabe os planos de Deus. Tem gente que nunca sabe o que Deus quer fazer. Aí sabe o que ela faz? Pastor, ora para mim, para ver o que Deus diz. É muito fácil, né? É muito cômodo. Eu diria até irresponsável você pegar e jogar tudo para o pastor fazer, porque você não investe em teu espírito que o pastor tem. Aí pede para o pastor, vê aí pastor, o que Deus diz. Ora, se você buscar o Espírito Santo vai te guiar. Porque o Espírito Santo trabalha para Deus, em favor de Deus, para agradar a Deus. Então, olha o que diz aqui, continuando. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas temos recebido o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Então você entende isso. Você entende que a igreja está aqui para passar para você não o espírito do mundo. Quer o espírito do mundo? Tem na faculdade, tem nos cursos. O espírito do mundo tem no mundo. Ora, qualquer pessoa pode fazer um curso para qualquer coisa, porque a coisa do mundo se faz no mundo. Mas não existe curso para Deus. Você tem que ter o Espírito de Deus. Nós não temos passado para vocês o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus. Para quê? Aí diz aqui, para que você recebe essa palavra espiritual? Para que você conheça o que Deus tem preparado para você. Então não tem mistério, meu amigo. Não tem mistério, minha amiga. Qual é o mistério? Não existe. Não existe para aqueles que têm o Espírito de Deus. Ora, recebendo isso daqui, recebendo essas informações, recebendo essa palavra, recebendo essa revelação, recebendo esse poder, você tem que pegar isso, você está recebendo, porque eu estou te dando. O Espírito está passando isso para você. Agora, você tem que pegar isso que você está recebendo e fazer alguma coisa com isso. O que você vai fazer com isso que você está recebendo? Você vai dizer glória a Deus? Amém. Ou você vai falar, eu vou buscar o Espírito, eu vou receber o Espírito para conhecer o que Deus preparou para a minha vida. Eu vou investir em conhecer as coisas de Deus, para saber quais são os planos de Deus para a minha vida. Sabe por quê? Porque às vezes você está falando assim, eu estou passando um inferno dentro de casa, e eu preciso de resolver esse problema, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Olha, quer saber de uma coisa? Eu estou desempregado e as portas não se abrem. E eu não sei se Deus está me provando, se é tempo de Deus, blá, blá, blá. Eu não sei o que fazer. Ah, não sabe? Então você está recebendo a direção. Busca o Espírito Santo que ele vai dizer para você.
o que você tem que fazer. Eu estou com um problema de saúde e eu não sei o que fazer. Eu não sei se Deus está me provando, se aquilo outro. Como diz o outro. Ora, receba o Espírito Santo. E aí Deus vai dizer como você deve enfrentar essa situação. Porque se você quer saber o que Deus quer fazer, você tem que ter o Espírito de Deus. Aí você entende, você consegue entender agora que não se trata de vir para a igreja, porque está cheio de gente na igreja que não tem o Espírito de Deus. Boas pessoas, nada pessoal, boas pessoas, bacanas, trabalhadoras, pessoas do mais alto nível, pessoas de extrema qualidade, muito valiosas, mas que não têm o Espírito Santo. Então elas vivem sofrendo, pessoas boas. Você entende? Que não é religião, não tratamos de religião, nós tratamos de coisas espirituais. Relacionamento com Deus, através da fé. Essa é a proposta da Igreja Vida com Deus. Você tem que investir. Você está recebendo algo extraordinário. Você deve pegar isso aqui e falar, puxa vida, eu vou descobrir o que Deus quer. E aí quando você descobrir o que Deus quer, ninguém te segura, ninguém te impede, nem pode, porque se você descobrir o que Deus quer para a sua vida, então já não se trata de você, se trata de Deus agindo em você. Você está entendendo isso? Não se trata mais de você. Eu vou reconstruir a minha saúde. Não se trata que eu vou reconstruir minha saúde. Deus me fez para ter saúde. Eu vou reconstruir minha família. Não, isso não é coisa minha, não se trata de eu merecer. Isso desde antes do mundo ser criado. Deus, Ele abençoou a minha casa e a minha família. Ele disse, ser tu uma bênção. Então você passa a ter entendimento. E aí, quando você tem esse entendimento, você vai para cima, porque você sabe que Deus é contigo. Alguém vai fazer um mal contra você. Meu caro, você passa a ter entendimento. Deus diz, bendito quem te abençoar, maldito quem te amaldiçoar. Então, não se trata mais de você, se trata do que Deus preparou para a sua vida. Aí ninguém te segura, você vai ser feliz, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ser uma pessoa realizada. Não quer dizer que ser bem-sucedido tem que ser o que dizem aí, eu tenho que ser rico para ser bem-sucedido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não quer dizer que para você ser bem-sucedido, você tem que ter a glória dos homens. Não é isso. Você tem que ter o que Deus tem para você. Então você tem que aprender essas coisas. Você tem que investir. É inteligente essa mensagem. Isso é uma pregação inteligente, maravilhosa. Você tem que entender a nossa linguagem. Vamos terminar? Diz assim, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? O homem natural não aceita as coisas do Espírito. O homem natural não aceita as coisas de Deus. Não aceita. Porque ele é natural. E ela se discerne espiritualmente. Você quer entender os planos de Deus? Você é obrigado a ser espiritual. Você é obrigado a ter o nascimento do Espírito, a nascer de Deus. E em alguns vídeos futuros nós vamos falar sobre novo nascimento, como é que se nasce de Deus. Aí você deve ficar bem atento, por isso que você tem que acompanhar nossos vídeos. Então você percebe que às vezes a pessoa não entende. Você acredita que nós estamos na pandemia? Eu não sei se você acredita. Você consegue ter não sei se você consegue acreditar que tem gente que está jogando a desgraça do mundo na conta de Deus. Você acredita nisso? Que tem gente, meu Deus, eu não sei, eu não tenho palavras para expressar. Tem gente que coloca em Deus a culpa da bestialidade, da atitude bestial, demoníaca, sem inteligência. A pessoa morre. Você acredita que quando uma pessoa morre tem gente que culpa Deus? Por quê? Por quê? Tem gente que fumou, pegou câncer e morreu. Por que Deus deixou? Deus não deixou, quem mandou você fumar?
Tem gente que perde o fígado, pega o rim e etc. Ai, por que Deus deixou? Deus nunca deixou isso, meu caro. Quem mandou você destruir seu corpo? Você só tem um corpo. Se você não cuidar do seu corpo, aí você vai culpar Deus porque seu corpo parou de funcionar. Poxa, é uma falta de entender a palavra de Deus. Você tem que usar a inteligência. Chegou o tempo, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Acabou seu tempo na terra. Você só é um homem, só é uma mulher. Você tem um tempo. Ou a pessoa pode dizer que ela é poderosa, que ela é isso, que ela é aquilo outro. Ela não é nada, ela só é um homem, só é uma mulher. Quando ela acabar a vida dela aqui, acabou o poder, acabou a influência, acabou tudo. O homem se acabou. Vai lá para o julgamento. Aí outro dia a gente fala sobre julgamento. Então, você tem que pensar nessas coisas. Você tem que entender essas coisas. O homem natural não entende. Pastor, eu não entendo também. Porque você é natural. Então, o que você tem que fazer? Uma vez que você ouvindo isso, você consegue pensar, eu sou uma pessoa extremamente natural. E se eu continuar sendo natural, eu nunca vou entender o que Deus fez para mim, ou tem para mim. Então, você tem que trabalhar para nascer de Deus e se tornar uma pessoa espiritual. Tudo é assim. Tudo é assim. Tudo vem daqui, o entendimento. A pessoa quer ter uma autoridade, eu preciso de estudar para ter autoridade no que eu estou falando. Mas com Deus não. Com Deus a pessoa acha que é uma brincadeira, basta ela ter uma religião e aí automaticamente tudo dá certo. Se fosse assim, se fosse assim, não teria sofrimento do mundo, porque tem religião a dar com o pau, tem religião para todo e qualquer tipo de pensamento. Tem religiões absurdas de todo tipo de pensamento. Se fosse só ter uma religião resolvesse o problema, nós não teríamos problema no mundo. Então você tem que ter discernimento. A pessoa natural não entende as coisas espirituais. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então, quando você é espiritual, você julga todas as coisas, você consegue entender todas as coisas. Você consegue entender o que está acontecendo, porque você é espiritual. Mas a pessoa natural não. E aí diz assim, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos que ter a mente de quem? De Cristo. Amém? Você tem que ter a mente de Jesus, para que você possa entender por que você nasceu nesse tempo, nessa época. Aqui você veio a esse mundo. Amém, meus amigos e minhas amigas? Que Deus abençoe a sua vida. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, porque hoje é domingo. E se não fosse a pandemia, nós estaríamos passando isso aqui para todas as pessoas que estivessem na igreja. Então os vídeos são corridos, são apertados, porque as pessoas têm preguiça de assistir a internet. Só para besteira. Para besteira a pessoa fica a madrugada inteira. Para as coisas de Deus Deus nos acuda. Então você está ouvindo esse vídeo hoje um pouquinho mais longo, porque ele é semelhante à mensagem de domingo aqui na igreja. E quando acabar essas restrições, você sai de onde você estiver e vem para cá. E se você estiver muito longe, nós vamos fazer a live para você nos acompanhar, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você quiser ler esse texto, pastor, não só ler essas coisas, hein? Na Bíblia. Se você quiser ler esse texto, 1 Coríntios 2, do 6 em diante. Pode ler Coríntios 2 inteira, para você pegar o contexto da mensagem, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal do YouTube, ativa o sininho, porque o sininho ele avisa, toda vez que sai um vídeo novo, o sininho avisa, chegou um vídeo novo. Às vezes você conhece alguém, um filho, um primo, um irmão, um amigo de trabalho, e você queria falar com aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa é muito boa, muito bacana, mas ela precisa de Deus. Então o que você faz? Fala, ouve o meu pastor, ele vai falar com você. Ele vai te dar uma mensagem que vai te ajudar. Ouve esse pastor. Amém? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu vou ministrar uma bênção e você vai ser abençoado e nós vamos ficar por aqui, tá bom? Se você puder,
Abra o seu coração aí e receba agora a ministração dessa bênção. Meu Deus, eu ministro que sobre essa pessoa venha o poder, não o poder dos homens, mas venha o poder do céu sobre ela. E a partir de hoje, na vida dela, o céu comece a se mostrar mais forte do que os homens. Aquilo que é impossível para ela comece a se mostrar possível. Situações comecem a ser resolvidas dentro de casa, na família, nos caminhos, na vida financeira, na saúde. Ela começa a ser abençoada. Eu dou ordem a todo mal que tiver na vida dela, se retira da vida dessa pessoa agora, já nesse momento sai da vida dela. E sobre a sua vida vem a paz, vem a bênção, vem a alegria. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Até lá.